Olá, meu irmão e minha irmã, bem-vindo mais uma vez ao programa Momento de Fé. Estamos falando essa semana sobre a revelação, né? Eu já falava sobre o documento do Concílio Vaticano II, né? A Dei Verbum, que falou sobre a revelação. Falei ontem um pouco sobre a natureza e o objeto da revelação, né? Eu estou tentando seguir um pouquinho os títulos que nas traduções foram dadas em português, né? Se você for olhar no texto, cada programa eu vou estar falando sobre um parágrafo, né, específico que vai falando sobre esses temas. Mas se você for no documento original, esses são títulos que foram dados pelos especialistas, né, para ajudar a nossa leitura e também quando a gente vai procurar no documento os argumentos, né, a gente possa navegar mais facilmente. Mas esses títulos não pertencem ao documento original. Ontem eu falava sobre o objeto e a natureza da revelação. Hoje a gente vai falar sobre a preparação da revelação evangélica. Ou seja, né, quando Jesus Cristo vem ao mundo, né, e se encarna, Deus se torna um de nós, como foi que Deus preparou a encarnação do seu Filho, né? Então, se a gente vai na história da Bíblia, a gente vai ver que lá no Gênesis, como eu dizia ontem, o homem caiu. Mas a promessa de Deus de resgatar esse homem, ela acontece. E ela vai culminar com Jesus Cristo, a revelação definitiva do Pai. Então, Deus criou o mundo, né? Se a gente for olhar lá no livro do Gênesis, né? Depois que Deus criou o mundo, que o homem caiu, etc., ele chamou Abraão. E Abraão foi o patriarca, foi o primeiro patriarca a viver uma promessa diferente, né? A promessa de que seria grande, seria uma nação feita desse homem, né? Um homem desgarrado ali da região dos Sumérios, né? Agora vai se tornar o pai de uma nação. Então começa tudo com Abraão. Depois nós temos, né, os patriarcas que seguem aí a história de Abraão até chegarmos a Moisés, né? Então a gente está falando da criação, livro do Gênesis, depois, né, no livro do Êxodo, chega um momento onde Deus chama o povo, uma nação, a ser constituída através dessas 12 tribos, que estavam vivendo lá no Egito. Então Moisés instrui esse povo através da lei, né, através do que o pessoal chama da Torá, e constitui uma nação santa, uma nação que foi separada das outras para ser o povo de Deus, né? Então é assim que vai acontecendo, né, a revelação. Depois de Moisés nós tivemos, né, todos os profetas, né, que tentaram manter aí o povo fiel à tradição que tinham recebido, fiéis à lei, fiéis aos mandamentos. Depois os juízes, né, também aí na história de Israel, tentando manter esse povo coeso, esse povo unido. E por fim, né, nos últimos tempos, né, diz assim o Concílio Vaticano II, Deus envia o seu próprio Filho para nos trazer e ser essa ponte entre nós e Deus e para nos salvar. Então, ao longo da história da salvação, ou também dita economia da salvação, o modo, quando a gente fala economia, assim, né, o modo de gerir a casa. Então, o modo que Deus escolheu para nos trazer a salvação foi através, inicialmente, desse povo, mas depois culminou com a revelação evangélica, né, trazida pelo próprio Cristo, com que gestos, sinais, palavras nos introduziu, né, nesse diálogo com Deus, uma aliança que não vai terminar mais, né, a nova e eterna e definitiva aliança, né? Então temos que esperar uma outra revelação, vai vir uma outra? Não, até o final dos tempos agora, né, a gente já recebeu toda a revelação, Cristo foi o cume dela, a gente já recebeu e agora a gente espera o seu cumprimento. Então São Paulo vai dizer assim: se um anjo do céu vier, né, e vos anunciar um evangelho, uma boa nova que seja diferente dessa que foi anunciada, é mentira, né? Não é verdade. Então a gente não espera mais nenhuma revelação, porque ela foi cumprida totalmente em Jesus Cristo. E essa revelação
da sua bondade na sua pessoa no Novo Testamento, né? Não só, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, quando a gente for falar da Bíblia, né? Mas nos escritos e na tradição da igreja está contida, né, toda essa tradição, todo esse conhecimento sobre a revelação. Então amanhã a gente fala mais um pouquinho, né? Hoje a gente já está começando a entrar aí na revelação feita por Jesus.